Olá, galera, excelente dia. Espero que vocês estejam bem em casa, se cuidando. Hoje nós iremos analisar o governo de Jânio Quadros, né? O governo de Jânio Quadros ele só vai se perdurar durante 7 meses, no ano de 1961. Ele assume após a saída de JK da presidência da República. O JK que vai governar de 1956 a 61 também. Importante destacar, durante 5 anos praticamente. E nós temos que entender também um pouco os antecedentes que levaram o Jânio Quadros ao poder. Né? Inicialmente, o PSD e o PTB lançaram a chapa com o general Henrique Lott, general esse que apoiou a vinda do JK para a presidência da República. Né? Foi ele que fez toda a guinada de legitimação das vitórias eleitorais, como já discutimos no governo JK, e para o vice-presidência, o João Goulart. Né? Contudo, o PDC, Partido Democrata Cristão, vai lançar a chapa, no caso, para a presidência do Jânio Quadros e também a figura do vice e o Milton Campos, né? Foi inclusive senador da República. Contudo, nós vamos perceber que o Henrique Lott, o general, ele era uma pessoa até realmente prestigiada, respeitosa, mas ele não tinha tanto apoio político. Isso aos poucos fez com que ele fosse colocado de lado, perdesse o apoio e a população brasileira, né, pedisse, né, começasse a lançar a campanha Jânio Quadros para a presidência e João Goulart para vice. Né, os dois irão vencer o processo eleitoral, o Jânio Quadros se torna o presidente da República e o João Goulart, que posteriormente à saída da renúncia do Jânio Quadros, se tornará o presidente da República. Inicialmente, pessoal, quando falamos do governo de Jânio Quadros, nós temos que entender que ele é uma figura extremamente, né, popular. Ele também se insere no governo dos populistas, não só pelo fato de ser popular. Nas suas campanhas eleitorais, ele chegava com uma vassoura, né, tanto que ele é conhecido como Vassourinha, e dizia que ia varrer a corrupção do país, equacionar o problema da instabilidade política do cenário nacional. Comia o pão com mortadela, porque o pão com mortadela era a famosa comida dos operários, dos trabalhadores, porque era mais barato. E fazia toda uma campanha moralista. Tanto que quando ele vai vencer as eleições, a primeira medida que o Jânio Quadros vai fazer é proibir as brigas de galo, né, e proibir o uso de biquínis em praias. Né, toda uma campanha aí moralista, ele enxergava uma ética no corpo, isso é importante também destacar. Nós vamos perceber que o governo de Jânio Quadros ele é marcado por uma profunda instabilidade política e econômica, instabilidade econômica esta, que ele já pega a vinda do governo do JK com uma dívida externa muito alta por conta da contração de empréstimos com bancos estrangeiros, uma inflação também muito alta, e então ele precisava equacionar esses problemas. Por conta disso, ele começa a estabelecer uma série de cortes nos gastos públicos, e começa a fazer uma política de desvalorização da moeda brasileira, o que não soluciona, o que não reduz a inflação, muito pelo contrário. Isso, inclusive, fez com que o FMI enxergasse muito bem, o apoiasse, e não solucionasse os problemas do país. Tanto que nós vamos perceber que nós vamos ter uma intensificação da dívida externa, uma intensificação da inflação, nós vamos perceber o aumento, inclusive, do desemprego, da pobreza, da miséria, da fome, que são consequências desse processo. Quando falamos também no governo do Jânio Quadros, ele se insere no contexto da Guerra Fria e, por conta disso, né, a grande novidade do seu governo está na sua política externa. No ano de 1960, a Guerra Fria ela é classificada como um período de coexistência pacífica entre Estados Unidos, representando o bloco capitalista, e a União Soviética, representando o bloco socialista comunista. Pessoal, o que eu acho que é muito importante vocês entenderem é que quando nós estamos falando do governo Jânio Quadros, ele adota agora um programa chamado PEI, Política Externa Independente. Isso quer dizer que ele vai romper as relações que o Brasil até então fazia de alinhamento com os Estados Unidos e começava a dialogar com qualquer país que apresentasse medidas políticas econômicas que fossem de total interesse do Brasil. Isso, na verdade, representou uma aproximação com o bloco comunista, uma vez que o seu vice, quando ele irá renunciar, estava em missões diplomáticas na China, a China que era comunista, haja visto o seu processo revolucionário, né, estabelecido por Mao Tse-tung. E o estopim máximo desse processo é quando o Jânio Quadros ele vai condecorar o Che Guevara
junto com Fidel Castro, grandes lideranças da Revolução Cubana, que estabelece o socialismo na ilha cubana, com a medalha Cruzeiro do Sul, uma medalha de extrema importância para o Brasil. Isso faz com que o Jânio Quadros ele perca o apoio, né, e aumente a insatisfação dos setores conservadores, militares do Brasil. Os Estados Unidos rompem relações com o país e, automaticamente, né, os setores conservadores fecham o cerco, né, não começando pelo Congresso e também pela imprensa, sobretudo o Congresso, onde o Jânio Quadros ele não consegue aprovar suas medidas, não consegue dialogar com os setores políticos, inclusive setores estes que o levaram à presidência da República, como o próprio PDC, o partido que o elegeu. E no mesmo ano, depois de 7 meses de governo, ele estabelece uma carta de renúncia, que ele vai dizer que forças ocultas o levaram a renunciar e a deixar a presidência. Na verdade, se ele não deixasse, o Brasil sofreria, na verdade, um golpe militar, que já era mancomunado com os setores conservadores, a igreja, a classe média e os militares. Golpe esse que se estabelece em 64, durante o governo de João Goulart, com a marcha com Deus, pela família e pela liberdade. Tá ok, pessoal? Grande abraço.